Programa 25 Pet, com um tópico muito interessante: como os alimentos podem ajudar na qualidade de vida do seu animalzinho. E conosco a doutora Janaína Pisol, do Hospital Veterinário Dog Saúde. E claro, a nossa linda Cacau. Programa 25 Pet, uma produção do Canal 25. E a transmissão é simultânea pelo www.canal25.com.br, pela net pelos canais 25 e 525 HD e também pelo nosso YouTube ao vivo, Canal 25 Jundiaí. Esperamos você, né, doutora Jana? Isso. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet começando. Estamos aqui, eu e Cacau, no Hospital Veterinário Dog Saúde, com a doutora Janaína Pisol, médica veterinária, mas especialista em gastro. É isso mesmo? Isso. Qual que é a diferença de um médico veterinário com essa especialização no dia a dia dos nossos animais? A parte gástrica, né, é tratada separadamente, né? Então, tem o clínico que faz o geral e tem as especializações. Então, a gente trabalha muito as afecções de estômago, intestino, fígado, pâncreas, né, uma pancreatite, né? Então, a minha especialização é para tratar mais essa parte aí mais específica, né? Olha só, gente, assim como nós, né, humanos, nós vamos no gastro, né? Os nossos animaizinhos hoje em dia também têm essa especialização e faz toda a diferença na qualidade de vida dos nossos animais, né, doutora Jana? Faz sim. Pois é. E aí vamos para o tópico do nosso programa de hoje, que é como os alimentos influenciam na qualidade de vida dos nossos animaizinhos. Já diz o ditado, né, que o intestino, né, é o nosso segundo cérebro. É isso mesmo, doutora Jana? É isso mesmo. Se o intestino não está bem, todo o sistema também não está bem, né? Então, a alimentação manda muito nisso por conta de muita gordura atrapalha, desequilíbrio na alimentação atrapalha, né? A flora intestinal tem que estar boa, né? Então tem tudo isso para a gente trabalhar aí na parte gástrica deles, né? Olha só, gente, então assim, não dá para tratar só um órgão em separado, né? Você tem que começar da alimentação para daí ir para os órgãos digestivos, né? Estômago e tudo mais, e depois os órgãos do intestino. E estando todo esse conjunto funcionando bem, isso garante a qualidade de vida dos nossos animaizinhos. Isso aí, isso mesmo. Olha quanta informação para nós, né, tutores de animais. Agora, doutora Jana, a gente encontra, assim, eu tenho muitos amigos que têm pets, né, tanto cães como gatos, e é muito comum eles falarem pra gente que, o meu cãozinho tá com duodenite, meu cãozinho ou meu gatinho tá com gastrite. Hoje em dia isso é algo comum nos animaizinhos? Isso é bem recorrente. Devido à alimentação, né, uma coisa que dá da alimentação fora, o que a gente come. O que a gente come tem muito tempero, tem muito sal e isso faz mal para eles, né? Então, elas falam, só dei um pedacinho. Isso faz mal, isso inflama, né? A gastrite, a duodenite. A duodenite é a inflamação da parte do intestino que é bem junto com o estômago, que faz muito vômito, né? Então, essas alimentações erradas, desbalanceada, com muito tempero, que é a nossa alimentação, faz muito mal para eles. Então, por isso que a gente está vendo muito mais agora do que via antigamente, porque agora eles comem muito a alimentação controlada, mas tem os escapezinhos, né? E é aí que vem as inflamações. Ai, gente, não é? Como é verdade isso, né? Porque assim,
Já foi o tempo que o gatinho ficava no quintal, né? Que o cachorro era tido como aquele que guardava a casa. Na verdade, agora a gente fecha a porta e bota eles para dentro, né? Eles não ficam mais no quintal. Então, eles estão cada vez mais próximos no nosso dia a dia, ali na nossa convivência. E como é gostoso a gente sentar no sofá à noite para assistir um filme, uma série, o Canal 25, o programa 25 Pet, e o nosso animalzinho tá ali com a gente. Aliás, eles até participam, né? Eles fazem muito parte da vida da gente agora, né? Então, por isso que tem muito desses hábitos. E aí a gente tá lá, bom, né? Pra eles. A gente tá lá e tem aquele petiscozinho, né? Muitas vezes ali, a gente já comendo alguma coisa, assistindo a televisão. E eles são pidão, né, doutora? Eles olham pra gente com aquela cara de piedade que, nossa, não tem como resistir. E aí a gente sempre acaba dando um pedacinho. Cedendo e dando um pedacinho. E aí começa a ter os vômitos, diarreia, né? Por conta dessas alimentações erradas. Olha só. Agora você falou dos órgãos, né? Vamos lá. A sua especialidade, ela começa desde a parte da boca, né? Da boca. E vai até o intestino. Então conta pra gente um pouquinho do que é a sua especialidade. A minha especialidade, ela trata toda a parte digestiva, né? E entra pâncreas na parte digestiva, né? Não na parte de diabetes, na parte digestiva. De uma pancreatite, né? O fígado, porque o fígado sofre muito, principalmente com essas alimentações erradas, né? Que é a parte de gordura, então a parte que ele fica triglicéridos, colesterol aumentado, o fígado sofre, né? Estômago com as gastrite e intestino com as partes inflamatórias, né? Então a gente trata um todo, porque normalmente tem uma parte inflamatória de intestino, tem o fígado também, né? Então eu trabalho toda essa parte aí, mais digestiva mesmo. Puxa, né? E como que a gente diagnostica isso? Quais são os sintomas que nós em casa temos que prestar atenção e quando vem aqui no veterinário, como que é o Normalmente são os vômitos e diarreias mais frequentes, né? Porque não é normal eles vomitarem uma vez por semana, eles terem umas fezes mais mole uma vez por semana. Tem que pensar no ser humano, né? A gente não fica tendo esses episódios, eles também não é normal. Então começou a ter, veio uma vez, depois aqui uma semana, um mês, voltou com os mesmos sintomas, a gente já tem que acender uma luz de alerta que pode estar aí a parte gástrica aí comprometida. Olha só, gente. Agora, tem os casos que são assim, pontuais, por exemplo, comeu alguma coisa hoje, já passou mal. Daí a gente fala que são a parte aguda, né? Comeu, passou mal, você vai fazer medicação, ele vai ficar bem. Que são, às vezes, as alimentações mais gordurosas, temperadas, que intoxica, né? Então, normalmente, na parte clínica, já consegue resolver. Então, a parte gástrica minha fica mais crônica. Aquela que já vem de mais de 3 semanas. Olha aí. Agora, também os vermes podem causar isso, né? Pode. E isso também é bom procurar um especialista, também, não é? Porque muitas das vezes a verminose, ela fica recorrente. Então, fica reinfestando. E isso tem uma baixa de imunidade. Então, procure especialista que ele vai tratar toda a parte gastrointestinal, flora intestinal, junto com a verminose. E por que é muito importante a gente cuidar disso? Por exemplo, meu cachorrinho teve uma diarreia lá uma vez por semana, mas ele sempre faz isso. Por que eu devo cuidar disso? Porque com o tempo, ela vai ficando mais frequente e vai causando anemia, né? Vai perdendo a flora intestinal, né? Vai ficando com o fígado mais sofrido. A parte renal também sofre com a parte inflamatória da intestinal, né? Então, não é tão simples, não é somente uma diarreia. Toda essa parte gástrica inflamada, ela comete outros órgãos também. E também tem aqueles animaizinhos, né? Tanto os gatinhos como também os cãezinhos, que eles saem, por exemplo, para passear, comem grama e aí acabam vomitando. O comer grama tem alguns que eles comem mesmo, por gostar, né? O que não pode acontecer é come grama e vomita, porque aí ele tá com desconforto. Mas ele sai para passear, ele come uma graminha ou outra, não tem problema. O problema é esse que vomita. A única coisa que a gente precisa ficar mais atento no que come grama são os vermes, né? Porque se outros passeiam, um local que tem mais animais, eles podem estar ingerindo os verminose. Então a gente tem que ficar nesse aí mais atento aos exames de fezes, né? Para ver se não tem
os vermes aí. Olha aí, gente, a importância do check-up, pelo menos uma vez por ano, desses animaizinhos. Porque nesse check-up, esses casos que não são agudos, geralmente a gente consegue pegar nesse check-up, não é? Exatamente. E ficar atento para esses cãezinhos também que passeiam muito com relação a venenos, né? Porque principalmente nessa época do ano é muito comum, né? As empresas fazer essa pulverização, né? E isso pode intoxicar, né? E aí traz ao problema gástrico, a vômito, a diarreia, a intoxicação, né? Porque muitas vezes pode não ser assim, nossa, é um veneno, pode não levar a óbito, mas pode levar a um problema de saúde que precisa de uma atenção mais específica, não é? Exatamente. Bom, doutora Jana, vamos conferir um pouquinho o Hospital Veterinário Dog Saúde? Essa estrutura, ela é fantástica. Eu adoro, gente. Eu e Cacau somos muito felizes quando vimos aqui, porque nós temos tudo num lugar só. Então aqui nós temos os exames tanto laboratoriais como de imagem, temos os especialistas como a doutora Janaína, que é gastro, e também temos a tomografia computadorizada de última geração, o que traz muito conforto para nós tutores. E a gente tem também aqui, Dai, a endoscopia, né, que tanto para diagnóstico quanto para corpo estranho a gente tem usado bastante. Que daí na parte gástrica, né? Olha só, gente. A gente vai detalhar tudo isso depois do comercial. Vamos conferir? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves. Estamos de volta. Gente, eu tô adorando esse papo com a doutora Janeiro. Tô aprendendo muito aqui. Eu e Cacau, porque Cacau tem um histórico recorrente, né? Gastrite, duodenite, mas o dela é algo congênito, né? É algo crônico, né? Que é o que a gente falou um pouquinho antes. Então, dela é o crônico que daí precisa de um gastro acompanhando mesmo, né? Então... E ela é filhote, né? Tem um ano, mas ela já veio... ela já veio de genética, né? Dessa com forma. Um probleminha gástrico aí. Então não é porque o cachorro é filhote que tá certo esse tipo de comportamento. Exatamente. Procure um profissional, gente, porque isso garante muito a qualidade de vida do seu animalzinho. Porque um animalzinho que tem problema intestinal, ele é um animalzinho que pode, inclusive, por mais que ele coma adequadamente, ele pode ser um animalzinho desnutrido, com falta de alguma... Falta de vitaminas, né? A flora intestinal dele não ser boa, não absorver o que precisa, né? Então tem tudo isso, tem que ter um acompanhamento aí a vida inteira. Então, vamos garantir a qualidade de vida dos nossos animaizinhos, porque, olha, são as coisas mais lindas do mundo, não é, fofura? E... Agora, doutora Jana, você estava me falando que um dos principais exames é a endoscopia. Isso, principalmente nos casos mais crônicos, né? A gente consegue diferenciar algumas, se ela é mais grave ou prognóstico pela endoscopia, pelas biópsias, né? Então a gente faz a endoscopia, coleta as biópsias e consegue ter um prognóstico melhor, né? E os filhotes e alguns que gostam de aprontar bastante, os corpos estranhos que a gente faz pela endoscopia, né? Que é muito mais segura do que a gente fazer uma cirurgia aberta. Então, se tem a possibilidade, a gente usa bastante.
Olha aí, gente, eu acho que os Golden são os campeões, São os campeões. na endoscopia, São. não é? Porque eu nunca vi como apronto. Todos os meus amigos que têm Golden contam as histórias, e são inúmeras, né? São várias de coisas que a gente inacreditáveis. E aqui um alerta, porque a gente está chegando na época de festas, na época da Páscoa. Eu tenho relatos de um Golden que comeu o guardanapo da cozinha. Porque fica com gosto, né? E eles comem mesmo. Então, gente, eu vou fazer um parênteses aqui para contar esse caso que é muito inusitado. Era um almoço de festa, a família toda reunida e o Golden ali na mesa buscando comida. Como ele não conseguiu, ele foi para a cozinha e na cozinha estava o guardanapo utilizado para pegar os assados no forno e tudo mais. Ou seja, o guardanapo tinha a gordura. E nesse momento, ele comeu o guardanapo. E aí foi um almoço, tudo mais, e acharam falta do guardanapo, mas até então, né, num dia de festa, casa cheia, muita gente, de repente ele começou a ficar meio estranho. Aí trouxeram aqui para o Hospital Veterinário Dog Saúde, que fica aberto, inclusive, 24 horas, mesmo nos dias de festa, e aí fizeram a endoscopia e o guardanapo estava ali no estômago. Eles comem mesmo, guardanapo, caroço de manga, o Golden pega bastante, né? E inúmeros, né? Brinquedos. E a gente, estando no estômago, a gente faz pela endoscopia. E é bem mais seguro para eles, né? E muito mais rápido. Gente, porque assim, nesse momento, a rapidez faz toda a diferença. Porque, como a doutora Diana colocou, ele não foi ainda para a parte do intestino, então ele está no estômago. A endoscopia funciona perfeitamente e ela não é tão evasiva, Tão evasiva, né? Exatamente. E o animalzinho precisa estar sedado para fazer? Sedado, sedação geral. Porque eles têm que estar dormindo para entrar o endoscópio. Olha só. Mas aí terminou, entre aspas, o exame, né? Ou a retirada do corpo estranho. A anestesia geralmente é inalatória, não é? Inalatória. Então, assim, terminou, tirou o gás, ele já volta. Já tá acordando. E não tem problema nenhum depois disso? Não tem restrição nenhuma. Olha só, já volta para casa. Volta para casa. E sem o guardanapo. Agora, doutora Jane, nós estamos na época de festa, a época de Páscoa, né? E quais são os alimentos que a gente tem que tomar mais cuidado no dia a dia e também nessas épocas especiais? No dia a dia, um dos alimentos que a gente tem bastante causas de intoxicação é a cebola, né? Que coloca na alimentação nossa e às vezes se oferece aquela comida com a cebola, é bem tóxica para eles, né? A uva também é bem prejudicial, porque ela pega a parte de rim também, né? Então ela é bem prejudicial. Mas aqui eu tenho um parênteses. A pessoa fala assim, mas eu tô a uva sem semente. Mesmo assim. Não é a semente. A fruta, né? A fruta em si, não é? Ela é bem prejudicial ao rim, né? E o chocolate, que agora estamos na Páscoa, né? O chocolate também, eles não metabolizam, né, o cacau, então tem bastante problema aí com essa parte de intoxicação também. Gente, olha, aqui eu vou fazer um outro parênteses. Eu tenho uma história de um amigo que sentou no sofá para assistir as séries, né? Para assistir o canal 25 ali no domingo de Páscoa. E ali era um pedaço de chocolate para ele, um pedaço de chocolate para o animalzinho. Um pedaço de chocolate para ele e o outro para o seu cãozinho. Quando deu um tempinho depois, uma meia horinha depois, o cachorro começou a passar mal. Aí trouxeram aqui correndo para o Hospital Veterinário do Dog Saúde e quase que o cachorro foi a óbito. É bem sério, porque é a intoxicação que a gente fala aguda, né? Que é bem grave, né? Então você tem que ser bem rápido, né? Então evitar sempre. Né? E eles gostam de aprontar, às vezes eles pegam escondido, né? Mas daí você vê correr para o hospital. Gente, é muito importante o cuidado nessa época, porque assim, o ovo de Páscoa, principalmente, ele tem um aroma delicioso. E os cãezinhos, eles têm o faro mais aguçado. Então, para eles, isso é irresistível. E com isso, eles vão procurar. E eles acham, né? Eles acham. Agora, uma dica é o próprio ovo de Páscoa preparado para os animais, não é? Porque aí ele tem esse aroma, mas ele é preparado com os ingredientes que o cãozinho pode... Que ele não vai ter o cacau, né? Então ele vai ter o que ele pode comer. Então às vezes recomenda, compra um para você e um para o seu animalzinho. Aí dá para comer junto. E tem que ser o específico. O específico dele, de cachorro mesmo, né? Que eles gostam bastante também.
Nossa, mas o aroma é praticamente o mesmo, viu, gente? Dá até vontade da gente comer. Mas, doutora Jana, nós estávamos aqui falando dos alimentos, né? Tem muita gente que fala assim, mas eu gosto de misturar a ração com um alimento, por exemplo, legumes, uma fruta. Isso é ok para a alimentação dos Não tem problema, não tem problema, desde que tenha ração, né? Ou se você for fazer uma alimentação totalmente natural, que tem um nutrólogo, né? Porque tem que ser totalmente balanceada. A ração tem tudo o que eles precisam, né? Aí você faz um agradinho, não tem problema. E desde que sejam os alimentos permitidos, né? Uma carne magra, né? O frango, alguns legumes, que não tem problema. Às vezes você faz um agradinho, pode fazer. A gente não vai causar nada para ele, desde que não seja nada que vai aumentar o peso, né? Então você não pode usar muito um arroz, que aumenta muito o peso, né? Uma batata, tudo tem que ser bem controlado. Agora aqui o detalhe, né, gente? Não é o arroz que a gente faz pra gente, com cebola e alho. Tem que ser um arroz preparado só pra eles. É o mesmo arroz, mas sem o tempero, né, doutora Jana? E tudo numa quantidade controlada para cada um, né? Então, para cada peso, para cada raça, né? Porque a gente tá vendo também muito agora a obesidade neles, né? Que também é um problema. De casa, né? Então tem menos exercício, que também é um problema, que também vai aumentar a gordura do fígado, né? Aumentar os problemas gástricos também por conta da obesidade. Gente, porque assim, o sobrepeso também causa problema de saúde, né? Então, assim, não é porque meu cachorro tá gordinho que ele tá saudável, né? Exatamente. Agora, aqui um outro ponto, né? Com relação ainda à alimentação. Tem muita gente que fala assim, mas o meu cãozinho só come ração, mas mesmo assim teve um problema no rim ou alguma coisa assim. Isso também pode acontecer? Pode acontecer, né? A ração ela é toda balanceada, né? Mas não quer dizer que não vai acontecer um problema renal, às vezes um problema gástrico mesmo, que às vezes precisa trocar o tipo de ração, a marca, às vezes com menos gordura, com mais gordura, mais fibra, menos fibra. Então tem tudo isso também que a gente às vezes tem que balancear mesmo fazendo somente uso da ração. E olha só, né? E muitas vezes também o animalzinho enjoa daquela ração, Exatamente. não é? Então você realmente tem que utilizar desses manejos aí, né? Para manter ele com o paladar sempre aguçado, né? E sempre comendo, né? Agora, muitas vezes a gente troca a ração, a gente vai lá, tira aquela e põe a outra. Isso também não é indicado, né, doutora Jana? Isso é errado. Você tem que fazer a troca gradativa, aos poucos, porque também essa troca brusca pode vir a vômito, a diarreia, né? E aí inflama e às vezes fica algum tempo ruim. Então tem que fazer a troca certinho. Olha só. O recomendado primeiro 1/4, depois metade, 3/4. Isso, até chegar no 100% da nova. 100%, exatamente. Agora, doutora Jana, e as saladas? Eu posso oferecer para os nossos animaizinhos? É sempre recomendado tirar a semente, por exemplo, se eu pensar num tomate, tirar a semente, porque a semente é mais ácida, né? Todo alimento mais ácido não é bom para eles também, né? Então, evitar as folhas verdes. Couve pode oferecer em pouca quantidade, né? O alface também, brócolis também, que é verde, não tem problema, mas isso tudo em pouca quantidade. Porque Cacau adora o talinho do alface. Quando eu tô ali lavando o alface, ela já tá ali. E ela sobe na perna, sobe na pia, ela quer o talo. É bom que é fibra, né? Então também ajuda na parte de intestino deles. Olha só. E o tomate também Cacau adora, mas eu tiro tanto a pele como a semente. A semente que é o pior para eles, que é o mais ácido. E não pode ser verde, né? Não pode. Tem que ser bem madurinho. E se a gente pegar o tomate e dar uma esquentadinha nele, mesmo assim não pode ser verde? Mesmo assim não pode. Doutora Janaína, principalmente os gatinhos, eles adoram leite. Isso é permitido? Não é permitido. O leite solta o intestino, né? Por conta da lactose, né? Eles também não processam bem a lactose, então o leite não é permitido. Nem para cães, nem para gatos. Nem para gatos. Essa lenda de o pirizinho do gato de leite não é permitido. Olha só, gente, nós aqui desmistificando a alimentação dos nossos pets. Quem não vai ficar muito feliz com isso são eles. Bom, depois desse papo super gostoso, eu queria agradecer a doutora Janaína por participar do nosso programa hoje com dicas assim essenciais para a qualidade de vida dos nossos pets. Muito obrigada, doutora Janaína. Foi um prazer participar.
A doutora Janaína está sempre aqui no Hospital Veterinário Dog Saúde, aberto 24 horas. Você tendo alguma dúvida, precisando agendar uma consulta, ligue para cá, fale com as nossas recepcionistas e agende a sua consulta. Venha, tire suas dúvidas, porque a alimentação faz toda a diferença na qualidade de vida dos nossos É fundamental. pets. Cada vez mais, não é? Cada vez mais. Nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada a você pela audiência e até o próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.